E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo das leis de Newton. Observe o quadro. Consideremos duas massas M1 e M2 suspensas por um sistema de duas polias, uma fixa e uma móvel, e de fios, todos de massa desprezível, da forma indicada na figura. Qual é o movimento do sistema? Para compreendermos o movimento do sistema, vamos entender melhor a disposição de cada uma das forças ilustradas no quadro. Em cada uma das massas, eu ilustrei a ação da força peso, orientada verticalmente para baixo. Como a corda está esticada, vemos a ação da força de tração no bloco de massa M1, orientada verticalmente para cima e de intensidade T. Como a corda é ideal, conforme já vimos em vídeos anteriores, essa intensidade é transmitida integralmente ao longo de toda a sua extensão. Logo, surge uma força de tração de intensidade T neste ponto da corda e neste ponto da corda, totalizando 2T para a corda vertical mais central. Muito bem? Sendo assim, no bloco de massa M1, nós temos a ação da força peso P1 e da força de tração de intensidade T, e no bloco de massa M2, vemos a ação da força peso P2 e da força de tração de intensidade 2T. Eu vou admitir, na análise desse movimento, que a origem O do nosso sistema de coordenadas coincide com essa linha horizontal, e eu vou orientar o eixo X na vertical e para baixo, conforme ilustrado na figura. Para compreendermos o movimento do sistema, eu vou recorrer à segunda lei de Newton. Vamos começar aplicando essa lei no bloco de massa M1. A força resultante no bloco de massa M1 é igual à intensidade da força peso, orientada na mesma direção e sentido do eixo X, menos a intensidade da força de tração. Consequentemente, M1 vezes A1 é igual a M1G menos T. Muito bem. Já no bloco de massa M2, nós temos a força resultante, FR2, é igual a P2 menos a intensidade da força de tração, 2T. Logo, M2A2 é igual a M2G menos 2T. Observe as expressões obtidas, os cálculos realizados até aqui. Agora, eu vou em busca de uma relação entre as acelerações A1 e A2. Para fazer isso, eu vou analisar a extensão da corda, que permanece constante ao longo de todo o movimento. Vamos admitir que o bloco de massa M1 está descendo e o bloco de massa M2 está subindo. Toda a extensão, todo o comprimento da corda permanece constante nessa análise, nesse movimento. Logo, observando a figura, eu posso admitir que x1 mais 2x2 permanece constante. Consequentemente, obtemos x1 mais 2x2 é igual a uma constante. Agora, eu vou derivar ambos os membros dessa igualdade em relação ao tempo. Eu vou tomar a derivada de segunda ordem em relação ao tempo. Com isso, obtemos a derivada de segunda ordem em relação ao tempo t da soma x1 mais 2x2 é igual à derivada de segunda ordem em relação ao tempo t de uma constante. A derivada de uma constante é zero. Consequentemente, nós vamos obter a seguinte expressão. A derivada de segunda ordem em relação ao tempo t da posição x1, ou seja, a aceleração A1 mais o dobro pelo mesmo raciocínio da aceleração A2 é igual a zero. Muito bem? Note que a aceleração A1 é igual ao negativo do dobro da aceleração A2. A partir de agora, para compreendermos toda a dinâmica desse movimento, basta resolvermos esse sistema de equações determinando a aceleração A1, a aceleração A2 e a intensidade da força de tração T. Muito bem?
Para fazer isso, eu vou substituir essa igualdade, essa informação, nessa expressão. Observe como ela vai ficar. Trocando A1 por menos 2A2, nós vamos obter menos 2 M1A2. Isso é igual a M1G menos T. Muito bem? Eu vou multiplicar agora todos os termos dessa igualdade por 2. Então eu vou obter menos 4M1A2. Isso é igual a 2M1G menos 2T. E agora eu vou simplesmente manter essa igualdade. Observe como eu diminuí o tamanho do nosso sistema. Então agora nós temos M2A2, isso é igual a M2G menos 2T. Para determinar a aceleração A2, basta efetuar aqui uma subtração entre as expressões obtidas. Com isso, nós vamos obter a seguinte igualdade. Menos 4M1A2 menos 4M1A2 menos M2A2 igual 2M1G menos M2G. Então, 2M1G menos M2G. E agora nós temos menos 2T menos menos 2T é menos 2T mais 2T, portanto, essa soma é nula. Muito bem? Colocando do lado esquerdo a aceleração A2 em evidência, menos A2, nós vamos obter 4M1 mais M2, tudo isso é igual a... Eu vou colocar aqui menos G em evidência. Então, menos G, que multiplica M2 menos 2M1. Muito bem? Não esqueci de nenhum termo. Perfeito. Bom, simplificando essa expressão, cancelando os dois sinais negativos, vemos que a aceleração A2 é igual a G, que multiplica. Então agora nós temos M2 menos 2M1 sobre 4M1 mais M2. Observe o resultado obtido. A aceleração A1 é facilmente determinada a partir dessa igualdade. Sendo assim, vamos colocar ela aqui em cima mesmo. A aceleração A1 é o negativo do dobro de A2. Então, a aceleração A1 é igual a menos 2G, muito bem, menos 2G, que multiplica M2 menos 2M1, tudo isso sobre M2 mais 4 vezes M1. Observe o resultado obtido, todos os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, vamos agora em busca da intensidade da força de tração T. Antes, vamos fazer uma pequena análise dos dois resultados obtidos. Observe o seguinte, vamos admitir que o valor da massa M2 é maior do que o dobro da massa M1. Consequentemente, o numerador fica positivo em ambas as expressões. Logo, a aceleração A2 é positiva, ou seja, o bloco de massa M2 está sendo acelerado na vertical e para baixo. Já a aceleração A1 é negativa, logo, o bloco de massa M1 está sendo acelerado na vertical e para cima. Para determinar agora a intensidade da força de tração, eu vou recorrer a essa expressão. Observe que, continuando aqui, a intensidade da força de tração é igual a M1G menos M1A1. Observe que eu simplesmente isolei
a força de tração de intensidade T. Agora eu vou substituir A1 nessa igualdade. E com isso, obtemos T é igual a M1G menos M1 vezes A1. Então aqui nós temos M1 2G mais 2M1G. Muito bem. Tudo isso multiplicando M2 menos 2M1 sobre M2 mais 4M1. Muito bem. Vamos agora somar esses dois termos. O mínimo múltiplo comum é simplesmente M2 mais 4M1. Aqui eu vou colocar o número 1, portanto eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Este termo dividido por 1 resulta nele mesmo, e este termo, portanto, vai multiplicando M1G, já fazendo a distributiva. Eu vou obter M1, M2G, mais 4M1 quadrado G. 4M1 quadrado G. Muito bem? Mais este termo dividido por ele mesmo dá 1. 1 vezes o numerador nos dá simplesmente o numerador. Já fazendo, portanto, a distributiva. 2M1 M2G, 2M1 M2G menos 4M1 quadrado G. Vou colocar aqui em cima. Menos 4M1 quadrado G. Observe que eu vou simplificar mais 4M1 quadrado G com menos 4M1 quadrado G. Consequentemente, a intensidade da força de tração fica igual a 3M1 M2G. Então, 3M1 M2G. Tudo isso sobre M2 mais 4M1. Observe o resultado obtido, os cálculos realizados até aqui. Vamos agora para uma análise final. Vamos admitir que o sistema se encontra em equilíbrio. Neste caso, a aceleração de cada um dos blocos tem que ser igual a 0. Portanto, na situação de equilíbrio, eu posso escrever que M2 é igual ao dobro de M1. Consequentemente, essa é a condição necessária para que o sistema permaneça em equilíbrio. Lembre-se que a massa das polias é desprezível em comparação com as massas M1 e M2. Muito bem? Agora sim, com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.